Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Aleluia, maravilha. Com essa saudação eu quero também lembrar e estender nosso calor espiritual e de comunhão do Espírito Santo aos nossos queridos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe ricamente aí no canal da igreja, aqueles que não podem vir, não puderam vir, mas estão conosco no mesmo Espírito, na mesma fé, num só batismo, numa só comunhão. Queridos, que bom que nós temos o privilégio de estarmos na casa de Deus nesta manhã, com saúde, né? E também respirando gratuitamente, como alguém falou aí, alguém estava agradecendo a Deus pelo ar, e de fato, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pelo ar que está aí, livre e abundantemente, para todos usarem como bem quiserem. E Deus nos deu de graça, né? Ninguém nunca pagou sequer 1 centímetro cúbico desse ar que é tão importante para a existência e a sobrevivência humana. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela presença de vocês, e nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da nossa lição, mais um tema, tá? Nossa lição começou no dia 3 de janeiro de 2021, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já estudamos lições poderosíssimas dentro desta temática, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, já falamos sobre o batismo no Espírito Santo, falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, falamos sobre santificação, dentro aí do comprometimento da palavra de Deus e a ética do Espírito. Semana retrasada falamos sobre como cultuar a Deus com liberdade e reverência. Semana passada falamos sobre o comprometimento que devemos ter com a palavra de Deus, que é a nossa bússola, né, nossa regra de fé e prática. E hoje estaremos falando sobre o viver espiritual, né, vivendo fervor espiritual. O texto tomou como base a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Mas antes de nós abordarmos o que a lição propõe tratar, eu queria fazer uma menção rápida sobre o título: Vivendo o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual. O que é viver o fervor espiritual? É manifestar a vida do Espírito Santo em nós, né? A palavra fervor vem da palavra ferver. E se você olhar no dicionário, o que é ferver ou fervor? Fervor é o ato de ferver, condição do que está em ebulição, que foi submetida a fervura. Também fala sobre grande intensidade de calor, ardência. Fala também sobre a atividade agitada e contínua. Estas são as classificações, são os conceitos que o dicionário nos traz. Tem tudo a ver a palavra fervor com a vida cristã, porque o Espírito Santo é representado na Bíblia de algumas maneiras, ou com alguns símbolos. O Espírito Santo, ele é representado na Bíblia com o símbolo de vento, né? Nós já vimos falando sobre isso há algum tempo aqui, que Deus é muito símbolo
Deus é muito figura. Ele gosta destas coisas. Tá? Deus lida com a criação com figuras, com simbologias. Até parece que Ele nos conhece, né? A gente é muito símbolo também, a gente é muito figura, muita imagem, muito do que a gente vê. Nós vivemos muito em função do que nós vemos e do que nós sentimos, e também do que nós ouvimos. Nós somos essa impressão. Tá? Você chega no banco arrumado, você pode não ter R$1 no bolso, mas as pessoas te tratam diferente. Chega no banco bagunçado para você ver. Enfim, na sociedade, no dia a dia, de modo geral, nós temos essa má impressão das coisas, das pessoas, das situações, conforme nós vemos e conforme nós ouvimos ou sentimos. E Deus, sabendo disso, Ele se manifesta ao longo de toda a Bíblia, usando uma série de símbolos. Tá? Ele gosta de lidar com figuras, símbolos, cronologias, tempos. Deus é isso aí. Pelo menos é o que Ele se revela para nós ao longo de toda a Bíblia. Tá? E no ponto-chave da terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, nós temos alguns símbolos que Ele se utiliza para se apresentar ao homem na Bíblia. O Espírito Santo é chamado de vento, sopro, né? O ruar. No Antigo Testamento, ele é chamado de vento, sopro. Ele também é chamado de água, né? O Espírito Santo é comparado com água na Bíblia, é comparado com pomba, é comparado com, ou é simbolizado, ele dizendo, com óleo, azeite, tá? E quando se fala em fervor, está se pensando exatamente na condição de algo que é líquido, está fervendo. Né? Acho que a melhor comparação, e é o que eu mais utilizo como figura para representar essa vida espiritual do crente, é a água fervendo no fogo. A água, ela começa, você coloca a água no fogo, e fogo também é símbolo do Espírito, e a água começa fria, vai mornando, aumentando a temperatura, e à medida que a temperatura, o fogo, ou melhor dizendo, o calor, né? A temperatura que o fogo transmite para a panela e depois para a água, à medida que essa temperatura vai aumentando, as partículas da água vão agitando dentro da panela até um determinado ponto, chamado de ponto de ebulição, que é por volta dos 100 graus Celsius. Quando a panela atinge cerca, pouco antes do que isso, a água começa a evaporar. As partículas se agitam tanto que elas se soltam, né? E as partículas quentes, mais soltas, elas se desligam do contexto líquido e começam a evaporar. E é um contexto, um símbolo para a vida cristã, porque nós fomos chamados para vivermos cheio do Espírito. E a gente, quanto mais vai se enchendo do Espírito, a gente vai ficando agitado. Tá? Porque é uma característica do Espírito Santo, é o dinamismo. Jesus falou, Paulo também repete isto, que quem é guiado pelo Espírito Santo, né, é guiado pelo Espírito. O Espírito é quem manda nele, e ele é muito dinâmico. Jesus falou que assim como o vento existe, nós não conseguimos pegá-lo, mas nós ouvimos a sua voz. O Espírito Santo também é assim, ele vem e nos conduz, somos levados para onde ele quer que nós vamos, tá? E a vida cristã, quando nós comparamos o fervor cristão com a água ela se agita, e quando ela evapora, ela sobe. O cristão precisa viver essa vida agitada aqui, e daqui a pouco a gente vai evaporar também. A gente vai subir, porque a gente vai ouvir o toque da trombeta, e nós seremos glorificados. E essa glorificação é um corpo que não é pesado, é um corpo espiritual, o revestimento, e Paulo trata sobre isso muito bem, né, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante.
Nós vamos ser revestidos de um corpo de glorificação e nada mais nos segura, irmãos. Então, da mesma forma como as partículas da água, quando chegam no seu ponto exato e elas começam a evaporar, nada segura. Ela vai subindo e onde tiver uma fresta, ela vai passando e vai embora. Assim também o crente, quando for arrebatado, nada mais vai segurar a gente. Pecado não terá mais força sobre nós, a força da gravidade vai perder o seu efeito, a pressão atmosférica não segura mais crente glorificado, a questão de dimensão, espaço, não vai também nos deter mais, porque nós teremos um corpo volátil, um corpo que é livre de qualquer aprisionamento, nós vamos poder passar pela parede e ir embora. A gente vai ser arrebatado, passar 7 anos com Cristo nos céus e vamos voltar para viver mais 1000 anos nesta terra. É isto que a Bíblia ensina, tá? E este milênio que nós que fomos arrebatados e glorificados viermos viver nessa terra, esses 1000 anos, nós viveremos assim com o corpo glorificado. Eu vou estar aqui em feira, vou no Japão aqui dar uma volta, em segundos eu estou no Japão. Não vai precisar pegar ônibus, ir para Salvador, pegar avião, fazer escala no São Paulo, Rio, enfim. Eu estou em Japão, vou para os Estados Unidos. Em segundos estarei nos Estados Unidos. Que nosso corpo vai ser glorificado, inacessível, um corpo que não vai estar limitado a tempo e a espaço. É essa a ideia do fervor, a conclusão, o ápice, o final dessa carreira de fervor espiritual vai nos levar a um corpo glorificado. Essa analogia aí, dentro do contexto do crente enquanto a água fervendo, tá? E por isso que às vezes, quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, muitas delas se manifestam de forma extravagante e de formas diferentes, porque a agitação, né, nos faz viver esse tipo de comportamento. Então, vivendo o fervor espiritual, vai estar falando da vida dinâmica dentro daquilo que é a manifestação do Espírito Santo dentro de cada um. Amém? Até aí tudo bem? Vivendo o fervor espiritual. E aí a lição nos traz, dentro do contexto bíblico, principalmente de Efésios capítulo 5, 3 pontos interessantes que nós vamos destacar, discutir, a partir de então, sobre esse viver fervendo, sobre esse viver dentro aí das manifestações espirituais vindas do Espírito Santo. Tá? Vale salientar que existe manifestação espiritual que não é do Espírito Santo. O que nós vamos tratar aqui nesta manhã é uma manifestação espiritual do Espírito Santo. Tá bom? E aí a lição traz 3 pontos chaves, né, 3 pilares aí, nos quais nós vamos nos ater. Ela incentiva que nós falemos sobre a devoção, sobre a questão de se manter cheio do Espírito Santo e também como evitar uma frieza espiritual. Antes de nós continuarmos e falarmos sobre essa questão do fervor espiritual, irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos aqui o conceito da palavra batismo, no grego, que tem o significado de mergulhar, imergir, inserir, tá? Em alguma coisa, em algum líquido, mas pode ser também uma outra coisa que seja possível a inserção. E a questão do batismo na Bíblia, essa questão é entendida de 3 maneiras. O batismo na Bíblia, ele é tratado como o que nós mais conhecemos, que é o batismo de João, batismo nas águas. Esse batismo é mais tranquilo e a Bíblia chama de batismo nas águas. Tá? Também batismo para arrependimento. João dizia, olha, eu vos batizo para arrependimento. Mas vai vir alguém, virá um depois de mim, que vai ser mais poderoso do que eu. E para vocês terem ideia de como ele é tão poderoso e mais poderoso do que eu, que sou bambambam, vocês me chamam do bambambam, porque eu estou aqui no deserto sozinho, pregando, evangelizando o reino, e vocês saem da cidade para vir atrás de mim, e essa é uma característica forte
na vida de João, e eu considero um grande homem de Deus, João Batista. Primeiro que ele é ungido, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Né? Depois que ele não se preocupava com palanques, com cruzadas, com holofotes, com Instagrams, com Facebooks, com YouTubers, ele se isolava de tudo isto e ia para o deserto pregar. Interessante que ele fugia da cidade para o deserto e a cidade ia atrás dele para o deserto para ouvir a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Tá? As pessoas saíam da cidade para ouvir a mensagem poderosa de João, porque viam nele uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ele dizia: já que vocês me veem assim, vocês vêm atrás de mim, eu mesmo aqui no mato, eu vou dizer uma coisa a vocês. Depois de mim vai vir alguém muito mais poderoso do que eu. E tem mais, vocês têm noção, eu não sou nem digno de agachar-me e tirar, ou limpar, cuidar dos pés dele. Você sabe que essa tarefa de cuidar dos pés é uma das tarefas feitas pelo escravo mais ralé da casa. O cara não sabia fazer nada, botava ele para lavar os pés dos visitantes. Cuidar dos pés dos donos. Né? E Jesus deu esse exemplo, interessante isto. Jesus faz aí uma analogia forte com a vida cristã, dizendo que quem quiser ser senhor lá, vai ter que ser o pior servo aqui. Pior servo no sentido de o mais humilde. Né? E Jesus lava os pés dos discípulos. E João está dizendo: olha, ele vai vir, é mais poderoso do que eu. Nem sou digno, meu Deus do céu. Não sou digno nem de ser o pior escravo dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João começa ensinando que existem pelo menos 2 batismos inicialmente. O batismo nas águas, que é para arrependimento. Esse batismo nas águas que nós praticamos até hoje, irmãos, é apenas uma simbologia. É apenas uma demonstração pública de que a pessoa está agora crente, salvo em Cristo Jesus, e que vai, a partir daquele dia, fazer parte de um grupo, de uma membresia, de uma congregação local, para manifestar. Hoje é assim, antigamente os batismos eram feitos lá fora, ao público, para que todos os vizinhos, todos os moradores daquela cidade soubessem que aquela pessoa, a partir daquele dia, era uma crente, uma salva, e fazia parte de um grupo chamado de Seita do Caminho, que era o grupo inicial de Jesus. Hoje os batismos são feitos dentro da igreja e a demonstração é outra. A gente demonstra aos irmãos que a gente quer assumir um departamento na igreja, quer assumir uma função na igreja, quer se tornar membro do rol, né, do livro da igreja. Esse é o batismo em águas, é apenas simbólico. Mas a Bíblia fala de mais 2 batismos. Eu gostaria que você prestasse atenção nisto, porque muita gente confunde, faz uma bagunça santa dentro do entendimento desse contexto de batismo na Bíblia. Primeiro batismo nas águas, o segundo batismo com o Espírito Santo, e aparece isso lá em Atos 1:5, tá? E também em Atos 1:8, que também é traduzido para a nossa Bíblia como batismo no. Então, esse segundo tipo de batismo é chamado de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E o terceiro tipo de batismo que a Bíblia para nós apresenta é o batismo pelo Espírito Santo. Para a gente melhorar isso aí, irmãos, deixa eu demonstrar aos irmãos que o ato do batismo envolve 3 elementos. O ato do batismo envolve 3 elementos, tá? 3 situações específicas, 3 contextos para que esse batismo se concretize. Então, para que haja o batismo, é preciso que haja um candidato, alguém que queira se batizar. Para que haja o batismo, além de haver um candidato, é necessário que haja um batizador. Ninguém se autobatiza, né? Nem o próprio Jesus se autobatizou. Ele podia chegar no Jordão e dizer: olha, gente, vem cá que vocês tinham uma grande cena aqui. E ele entraria no Jordão e falia: peraí, dá um mergulho e saía. Claro, e serviria, claro, na mente dele, ele é Deus. Mas ele não fez isto. Ele procurou João e falou: João, me batiza, João. E João até achou estranho, né? Ele falou: não me batizam para que se cumpra toda a justiça. Então, é necessário um candidato e também um batizador.
E o terceiro elemento que deve haver no batismo é o elemento que nós chamamos de ou água, né? Se você for batizado em água, ou outro elemento qualquer. Existem batismos estranhos ao longo da história, até hoje acontece assim, em muitas tribos indígenas, em muitas comunidades que vivem isoladas da ocidentalização, né? Que vivem isoladas da cultura globalizada. E, inclusive, no tempo de Jesus, existiam batismos estranhos, como você queria fazer parte de uma tribo, de uma seita, ou de uma comunidade seccionista, e você propunha a eles: eu quero fazer parte do grupo de vocês. Aí eles cavavam um buraco e mandavam você entrar no buraco. Em cima tinha uns alambrados, uma espécie de uma cerca com madeiras, com toras, e vinha o líder da tribo e urinava em cima daquele alambrado, né? E a pessoa embaixo era toda coberta com a urina do chefe, do líder da tribo. Isso, para o batizado, que estava sendo batizado naquele momento, era uma grande bênção, um grande privilégio, porque eles entendiam que tudo que viesse do líder era uma transmissão de poder, de prosperidade, de bênçãos, de virtudes, e eles ficavam ali sem querer perder uma gota sequer daquela urina, porque cobrindo todo o corpo com aquela urina, ele estaria protegido e ele estava recebendo uma bênção e a sequência, tá, daquele ministério, daquela liderança, entendimento deles. Havia diversos tipos de batismos, tá? Hoje ainda há, em algumas seitas, batismos estranhos, mas toda vez que for se falar em batismo, tem que ter um candidato, um batizador e um elemento, que é o elemento em que vai ser usado como o ato do batismo. Claro que nós cremos que o batismo deve ser por imersão, porque a palavra batismo quer dizer isso, mergulhar, tá, no original. E o nosso batismo em águas na igreja é feito com águas, porque João nos ensinou assim, recebeu de Deus, e a igreja primitiva continuou fazendo esse batismo. E o segundo batismo, que é o com o Espírito Santo, é como se nós fôssemos nós o candidato, Jesus o batizador, e o Espírito Santo é onde nós vamos ser mergulhados. Tá? Esse segundo batismo, batismo com o Espírito Santo. E o terceiro, que é pelo Espírito Santo, é o batismo da conversão. A pessoa que nunca aceitou Jesus, ela crê no Evangelho, ela é o candidato. Creu é o candidato. A única exigência para ser batizado pelo Espírito Santo é o ato de crer. Creu, o que acontece? O Espírito Santo vem, que é o batizador, e batiza essa pessoa no corpo de Cristo, que é o elemento. Então observe que sempre haverá 3 elementos, 3 circunstâncias aí, 3 pontos, 3 atos a se seguir: o batizado, a pessoa, o candidato, o batizador e o elemento. O que é que a Bíblia fala sobre o batismo pelo Espírito Santo? Eu queria ler só 2 textos, porque eu acho que o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo já foi bem trabalhado aqui, tá? O batismo com o Espírito Santo é a questão de nós sermos revestidos do Espírito Santo. Só é batizado com o Espírito Santo quem uma vez já foi batizado pelo Espírito Santo. E para a gente não ficar só aí de teoria, vamos aqui para Romanos, capítulo 5, capítulo 6, e o verso número 3, olha como Paulo diz aqui: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então observe que quando nós nos convertemos, nós somos batizados no corpo de Cristo. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, tá? Dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós na novidade de vida. Então, converteu-se, o Espírito Santo sela aquela pessoa e ela é já batizada, enxertada no corpo de Cristo. Pastor, por que o senhor está gastando um tempo com isso? Porque quando a gente entende esses 3 tipos de batismos, muita coisa da Bíblia é clareada para nós. Uma delas, a questão do arrebatamento. O que é que falta para Jesus em buscar a sua igreja? É a pandemia, conquistar chegar nos
últimos rincões, limítrofes da terra? Não, pastor, eu aprendi. E vejo isso repetido na igreja, no seminário de missões. Que o que falta para Jesus buscar a sua igreja é o evangelho do reino ser pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações. Não é assim que a gente aprende? Só que não é isto não. O que falta para Jesus buscar a sua igreja não é o evangelho do reino ser pregado em todo mundo, não. Primeiro que isso estaria tirando a dependência e as circunstâncias de Deus. E o texto de Tessalonicenses diz que quem vai dar ordem é Deus. Deus é que sabe o momento de Jesus buscar a sua igreja. Então não depende do evangelho ser pregado em lugar nenhum. Não depende da igreja sair correndo, né? A gente fala, não, eu vou evangelizar, irmão, vai apressar. Porque se a gente evangelizar e ganhar mais, mesmo gente para evangelizar o planeta todo, Jesus vai buscar a sua igreja. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Se for depender disso, a gente está quebrado. Porque a gente gosta de evangelizar, né, irmão? A gente é bom demais para evangelizar. Aqui perto de nós tem vários povos que nunca ouviram o evangelho. Imagine os países lá, da zona 1040, os países orientais que estão cortina de ferro, que ninguém entra, comunistas. Se for depender de Jesus, nunca vai voltar, não, porque sempre vai ter alguém nascendo que nunca ouviu o evangelho e não vai poder ouvir porque o negócio está travado lá, espiritualmente falando. Não é isto o sinalizador. O que é que falta então, pastor, para Jesus buscar a sua igreja? Esse batismo pelo Espírito Santo é que vai responder. O que é o batismo pelo Espírito, irmãos? É o Espírito Santo, quando vê que alguém creu, ele pega essa pessoa e vem enxertar no corpo de Cristo. Paulo diz que a igreja é um corpo sendo formado na terra. E a cabeça desse corpo é Cristo. Ele fala isso várias vezes em Efésios, repete isso em Colossenses. Então tem um corpo sendo moldado, a cabeça está pronta. E depois o corpo está sendo moldado, preparado. Quando o último crente for enxertado no corpo, batizado no corpo, e o corpo estiver perfeito, pronto, é o arrebatamento. Como esse corpo é espiritual, nós não sabemos. E ele é composto dos crentes triunfantes e dos crentes militantes. Os crentes triunfantes foram aqueles que morreram com Cristo, já estão salvos, não tem mais como perder a salvação. E os crentes militantes são os crentes que estão vivos, ainda lutando aí no labor. Esse corpo espiritual, não temos como mensurar. Deus tem, Jesus tem um povo aqui em Feira, outro ali em Salvador, outro nos Estados Unidos, outro na África. E não diz respeito à denominação. Ele tem um pouquinho do povo aqui na Assembleia, um pouquinho na Batista, um pouquinho na Presbiteriana, e por aí vai. É um corpo místico espiritual que está sendo montado. Quando esse corpo estiver pronto, é a hora do arrebatamento. E quem vai se responder isso aí é Paulo, falando sobre esse batismo pelo Espírito. Quando nós somos convertidos, nós somos mergulhados, batizados, imersos, enxertados nesse corpo. E passamos a fazer parte aí do plano de Deus para a salvação e para o arrebatamento da igreja. Mas, pastor, e os que não farão parte desse corpo? Vão ter sua oportunidade depois. O seu outro contexto. Quem conseguir entender isso, entrar no corpo, vai fazer parte de um privilégio chamado noiva do Cordeiro. Os demais você salva em outro período. Paulo também repete isto lá em 1 Coríntios, capítulo 12, porque ele fala sobre o batismo pelo Espírito Santo, capítulo 12, verso 13. Diz assim, ó, pois em um só Espírito, nós fomos batizados em um corpo. Então percebe que os crentes, tá? Os que creem, e ele cita aqui, quer judeus, quer gregos, são enxertados no corpo de Cristo e passam a fazer parte aí desse plano de Deus para a salvação, plano de Deus para a igreja. Lá em Gálatas 3:27, para a gente fechar, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todos que foram inseridos, mergulhados em Cristo, tá? De Cristo aí vai viver revestido. Então, resumindo,
Batismo nas águas é uma coisa, batismo pelo Espírito Santo é a conversão, é quando alguém que não era crente crê, o Espírito Santo enxerta ele, imerge ele no corpo de Cristo. E terceiro, batismo com o Espírito Santo, que é o mesmo no Espírito Santo, significa um revestimento de poder. O que é viver o fervor espiritual? Aí a Bíblia, o Novo Testamento, se divide em duas classificações. A primeira, ser ou viver o fervor espiritual, ser cheio do Espírito Santo, é a conversão. Nós nos convertemos, nós já passamos a ter dentro de nós o Espírito Santo habitando em nós. Esse é o primeiro ponto, a primeira ideia de ser cheio do Espírito Santo. E a segunda, que é mencionada mais no texto de Lucas, quem frisa isso muito, ser cheio do Espírito Santo, é o autor Lucas. Tá? Paulo também repete isso em Efésios uma única vez, mas Lucas usa isso muitas vezes em Atos. Ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Então tenhamos cuidado, porque em Atos, às vezes aparece a palavra cheio do Espírito Santo, referindo-se a alguém que foi batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Tá? E às vezes Atos está se referindo a ser cheio do Espírito Santo, a alguém que já foi batizado com o Espírito Santo, e agora está sendo usado por Deus em alguma manifestação sobrenatural. Então é preciso analisar o contexto, para a gente entender o que é que Lucas quer dizer quando ele se refere a ser cheio do Espírito Santo. Amém? Atos 2, ele diz assim, eles estavam todos assentados no mesmo lugar, de repente veio um som, como de um vento, tremendo, né, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Lá no capítulo 10 ele repete a mesma coisa e por aí em diante. Está se falando do batismo com o Espírito Santo. Mas há outras ocasiões, como Atos capítulo 4, quando vai falar de Pedro e João, que já tinham sido batizados com o Espírito Santo no capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro e João, quando saíram da prisão, eles foram cheios do Espírito Santo e a igreja se alegrou com eles. Isso é uma manifestação de poder já tendo sido batizado com o Espírito Santo. Mas qual a ideia, irmão, de nós estarmos tratando sobre isto hoje, sobre esse viver, sobre esse fervor espiritual? Primeiro, não tem como se viver um fervor espiritual se não for pelo método de, pelo mínimo, duas práticas. A leitura da palavra de Deus e a oração. Eu costumo colocar o jejum também, né? Mas a base, o fundamental para se viver uma vida de fervor espiritual, irmãos, é nós mantermos a prática diária da leitura da palavra de Deus e também da oração. E é isso que a lição vai trazer, vai chamar de devocional. Eu preciso manter a minha vida pautada na leitura da palavra de Deus e também da oração. Tá? E eu acho interessante que nem Jesus fugiu dessa regra. Se vocês analisarem o testemunho e a vida de Jesus, Jesus foi um crente que sempre pautou a sua vida na oração. Aí eu pergunto, Jesus precisava de orar, irmãos? Jesus precisava orar? Sim ou não? Hã? Jesus não precisava orar, irmãos. Mas como homem, ele mostrou que é preciso orar. Agora olha para mim aqui, irmãos. Se até Jesus, Deus, vindo ser homem, não quis abrir mão da vida de oração, da vida de comunhão e fervor com o Espírito Santo, por que nós negligenciamos isto?
sua vez, irmão. E ele faz a demonstração, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim, pai, o senhor sabe que eu nem preciso orar. Ele falou isso. Aquela linguagem bem bonitinha na Bíblia para a gente. O senhor sabe que eu não estou orando por causa de mim. Se eu quisesse assustar Lázaro, de lá onde eu estava ao comando. Ô fulano, vá lá, que Lázaro já ressuscitou. Jesus a 150, 200 km de distância, a palavra de ordem dele, Lázaro ressuscitaria lá em Betânia, sem nem Jesus ter que ir lá. Não é, irmão? Não foi assim que aconteceu com a filha do general lá, do centurião? Ele falou, peraí que eu vou na tua casa. O cara, não precisa não, Jesus. Porque eu sou comandante e eu sei o que é isto. Às vezes o camarada está lá na tropa, a 200 km de distância, eu só mando mensageiro lá. E a minha voz, a minha ordem, acontece tudo o que você quiser lá na real, no acampamento. Basta ter uma palavra. E Jesus parou assim e falou, rapaz, que cara é esse, velho? Nem Israel viu tanta fé. Oi, centurião, pode ir, meu filho. Sua filha está curada. E ela já tinha morrido, viu? Ele poderia fazer isso com Lázaro, irmãos? Claro! Mas quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele ora. E diz assim, Senhor, ó Deus, tu sabes que eu não estou orando por mim. Eu não preciso de orar. Mas eu, Deus, como homem, faço questão de viver minha vida de oração. Olha que coisa, irmãos. Olha isso. Isso aqui é tremendo. Porque eu que não sou Jesus, irmão, tenho o mesmo de imperfeição. Não quero orar, irmão. Porque eu que não sou gerado pelo Espírito Santo, não vendo da minha mãe, abro mão de uma vida de oração. E Deus nos trouxe esse tema nesta manhã para a gente despertar, irmão. Sabe por quê? Porque a gente fica preocupado com um bocado, irmãos, de regra. A gente é cheio de religiosidade, irmão. Oi. Tem gente preocupada com os decretos. O governador mandou fechar as igrejas, mandou fechar tudo. Consequentemente as igrejas. E tem gente preocupada porque não pode fechar a igreja, porque isso é comunismo, é o diabo está se levantando, está aproveitando a pandemia para acabar com a igreja. Sim, a igreja morre, né? Se fechar os templos, a igreja desiste? Nem existe essa palavra, né? Se fechar as igrejas, você morre espiritualmente? É isso que eu estou ouvindo, irmão? Se não puder tiver culto aqui amanhã, hoje à noite, você desviou, foi? Como é isso? Porque o que eu aprendo na Bíblia, que esses mesmos decretos existiram nos dias de Daniel. Você vê Daniel brigando? Não, porque eu vou procurar o vereador Edvaldo Lima, eu vou procurar o vereador, vou na Câmara agora. Nós vamos fazer uma comissão em Salvador. Eu estou no grupo de pastores, com todo respeito, pelo amor de Deus. Eu estou vendo o pastor, gente, precisamos eleger um governador. Está na hora de a gente botar um governador crente lá da Assembleia de Deus. Sim, por quê? Por causa de um decreto? O decreto do governador vai acabar com a igreja? Vai matar a igreja? Nós somos alimentados por estar aqui todo dia? É isso, irmãos? Sabe por quê? Porque eu só oro aqui. Então, se aqui fechar, eu acabei também. Eu só leio a Bíblia, irmãos, quando eu venho para a igreja. Então, se a igreja fechar, eu não leio a Bíblia. Meu culto só tem graça se tiver todo mundo aqui, a banda, e alguém me vê arrumado, bonitinho. Por quê? Porque lá em casa o culto não tem graça, pastor. Na minha vida diária eu não sei orar sozinho. Eu não sei fazer culto sozinho. E olha que coisa, irmão. Deus fez essa lição coincidir exatamente no final de semana de um decreto mandando fechar as igrejas. Porque ela está
falando de uma devoção, irmãos, que não é uma devoção na igreja não, irmão. A minha vida de oração e de leitura bíblica não se restringe, não se resume ao culto, não. A minha vida tem que ser diária, irmãos. Eu tenho que acordar orando. Aliás, não, eu tenho que passar a noite dormindo e orando. Eu tenho que acordar orando. Eu tenho que trabalhar orando, irmãos. Eu tenho que almoçar orando. Eu tenho que estudar orando. Pelo menos era assim que Jesus fazia. E eu estou cheio de textos aqui mostrado para os irmãos. Mateus 14, 23. E tendo despedido as multidões, estava todo mundo congregado no culto. Jesus despediu todo mundo. Para quê, pastor? Para ir para o monte sozinho orar. Está aí na Bíblia, Mateus 14, 23. Marcos 35. Tendo se levantado de madrugada. Não tem culto de madrugada, irmãos. Não tem igreja aberta de madrugada. Com decreto, sem decreto, está tudo fechado. Jesus levantou de madrugada, quando ainda estava tudo escuro, e saiu, e foi para um lugar deserto. E ali orava. Você precisa de igreja aberta para orar? Você precisa de um vereador para pedir ao prefeito para liberar a igreja abrir? Porque quem é crente, irmãos, é crente até no inferno. Sim ou não? Jonas estava no inferno, ele fala isso. Do inferno eu clamei ao Senhor. E olha que ele estava em maldições com Deus, né? O salmista diz isto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu estiver no inferno, ali é Sheol. Lá a tua presença também me envolverá. Você não precisa de templo para estar cultuando não, irmãos. Se estiver aberto, venha para a igreja. Vocês estão me ouvindo na internet, venha para o culto. Mas se fechar, irmãos, faça o seu culto onde você estiver. Ore e lê a Bíblia onde você estiver. Por que será que essa lição hoje, fervor espiritual? Mas tem mais, Lucas 3:21. Ele aparece orando por ocasião do seu batismo no Jordão. Lucas 6, 12, 13. Jesus vai escolher o seu ministério, ele passa a noite toda orando. Ele quer se transfigurar para fazer uma experiência, o Senhor se viver uma experiência melhor, ele também ora. Enfim, Lucas 11, Lucas 22, 32, João 17, 20. Você vê o cara, o bambambam, perfeito, meu irmão. Jesus era perfeito, irmão. Era santo de ventre. Mas você não vê Jesus passar um momento sem orar. E não é oração de gato, não, irmão. Não é isso, não. O mínimo de oração que Jesus ficava prostrado era 1 hora, 60 minutos. E não é 60 minutos igualguento, não, viu? Porque a hora deles lá não tinha relógio, não. Eram os graus do sol. E às vezes, isso alterava no dia. Tinha hora lá que vale mais do que 60 minutos. Não importa, irmãos. Se você tem tempo de dobrar os joelhos ou não, você precisa manter uma vida de oração constante. É isso que é viver o fervor espiritual. Aí eu quero cantar bonito aqui, ser usado por Deus e não oro. Não vai funcionar, irmão. Eu quero chegar aqui, pregar e poder cair, mas não oro. Não vai funcionar, irmão. Tem que orar.